Fala pessoal, começando mais uma live. Pessoal que for ver gravada, vou esperar 3 minutinhos para o pessoal entrar. Fala pessoal, boa noite, boa noite. Boa noite. Esperar 3 minutinhos para o pessoal entrar. Fala Henrique. Ó, Heitor já entrou já. Vou esperar 2 minutinhos, aí chamo o Heitor. Tá ok? Boa noite, Matheus. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Ciro. Boa noite, Daniel. Espera 2 minutinhos, eu convido o Heitor e a gente começa. Boa noite, Natália. Só. Já chamo o Heitor. A gente vai começando enquanto o pessoal entra. Quem já tiver alguma dúvida pode ir mandando, né? O pessoal vai entrando. Boa noite, Clécia. Boa noite, Thalita. O Heitor não está online ainda. Cadê o Heitor? Kátia, boa noite. Boa noite, Leandrinho. Humberto, Leandrinho. Agora vamos. Tirar o somzinho, deixar o Heitor entrar. Fala, boa noite, boa noite, boa noite. Como é que tá? Tudo bem? Eu tô muito próximo da câmera, né? Tem que dar uma distância aí, rapaz. Oi, Edu. Boa noite, Edu. É verdade. E aí? Então, o pessoal tá entrando ainda na live, mas para quem não conhece, esse é o Carlos Heitor. Carlos Heitor, ele foi bem humilde na descrição dele da arte ali, cara, é muito sênior de mercado financeiro, tá envolvido com a Copiade. A Copiade é a melhor business school do Brasil, né? E eu sempre falo que a gente tem essa mania de sempre hipervalorizar o exterior, né? Quando eu fiz Copiade e fui para fora, eu vi que a gente é muito mais puxado para aprender do que lá fora, ainda mais na Europa, né? Que é mais mamadinha, é mais tranquilo. A gente quer crescer. E o brasileiro por si quer crescer muito, né? Então a gente tem que ser 3 vezes melhor que um americano, um europeu. Então a Copiade sempre foi uma excelente casa de ensino de finanças, referência no Brasil, né? E no mundo aí também. Então, Heitor, vai compartilhando aí sua história, né? O que você faz, qual é a sua história como pessoa, como profissional. Bom, boa noite a todos vocês que estão aí com a gente. E depois também, né, no YouTube. A gente vai gravar, né, Tasso, para oportunizar outras pessoas para assistirem. Você falou uma coisa interessante aí, né? É muito comum as pessoas virem para mim e perguntarem, né, sobre a importante decisão de estudar fora ou não. E eu falo para todas elas algo que às vezes surpreende. Olha, claro que não colocando na mesa a questão pessoal de você viver fora, mas em termos de conteúdo, uma boa escola de negócios no Brasil é melhor que uma escola mediana de negócios lá fora. Isso eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar. Então, o meu conselho sempre é, olha, se a questão pessoal não for, né, muito pesada, de você querer realmente morar fora, porque realmente a experiência de morar fora ela é enriquecedora, né? Se for somente para aprender para a tua carreira, das duas, uma. Ou você escolhe uma top, né, lá fora, top 10 nos Estados Unidos, top 10 na Europa, ou então faz aqui no Brasil. Não se debanda para lá achando que qualquer universidade mediana vai ser melhor que as boas universidades e escolas de negócio do Brasil, que não são.
A gente tem muitas escolas boas aqui no nosso país. Bom, a minha vida, né? Eu sou oriundo do IME, Instituto Militar de Engenharia. E aí depois eu fui me formar, né? Na época a gente tinha que escolher entre ser militar ou não, eu escolhi não ser. E eu me formei na FRJ, depois eu fiz mestrado em finanças. E aí eu comecei nesse mundo de consultoria, né? De assessoria às pessoas, em finanças em geral e mais especificamente em investimentos, né? E aí depois eu fui para fora do Brasil fazer o meu doutorado na França. Depois eu fiz um pós-doc em Princeton, nos Estados Unidos, e aí eu voltei em 2014 para o COPEAD, onde eu sou professor concursado, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com muito orgulho. E aí eu até te agradeço, porque para mim, né, o meu salário na UFRJ é pago pela sociedade brasileira. Então, eu fazendo isso aqui com você, é parte do meu salário, é parte do meu projeto profissional em devolver para a sociedade aquele pouco que eu estudo e pesquiso. Sim, e isso, né, eu falei que você era apaixonado pelo Brasil, porque sempre que eu conversei contigo, você sempre falou, não, isso aqui tem que dar certo, a gente tem que fazer aqui dar certo. Então, eu via que você podia ir para fora, você podia morar em qualquer lugar do mundo, mas você prefere desenvolver seu trabalho aqui no Brasil, ensinar outras pessoas o que você sabe, né, e popularizar esse conhecimento que, graças a Deus, agora, né, em 2020, a gente está vendo a demanda maior pelo conhecimento por finanças, né? Por investimentos, por finanças pessoais, enfim. O Brasil está crescendo muito nesse setor e a gente sabe, né, que um dos motores para qualquer país é a capacidade da população poupar para fazer os investimentos, né? E assim, o Brasil, a gente está vendo uma melhora, né, nessa cabeça, né, de falar, eu tenho que investir, eu tenho que me ser mais autônomo e ter uma poupançazinha ali, ter um investimento para não ficar dependendo de governo em crises e afins, e conseguir crescer na vida. Então, por isso que eu falei que você é um cara que é apaixonado, que foi assim, eu fiz UF, né, como faculdade, eu fiz pós na COPEAD, e quando eu fiz UF eu vi, cara, era uma bola de conteúdo gigante, assim, uma obesidade mental meio grande, eu sabia várias coisas, mas não sabia como que eu ia aplicar. E quando eu fui para a COPEAD, eu vi, tipo assim, aqui você faz aqui, ali você faz ali. Então você sabia mais ou menos o que você gostasse, você ia para um nicho que você gostasse mais. Então vocês tentam tangibilizar esse conhecimento muito melhor, né, do que ter um paper que é esotérico, que não fala nada com nada, que prova que A mais B, enfim. E não te dá uma ferramenta ali para você ir para uma asset, ir para uma empresa e trabalhar, né? Então, isso que eu vi na COPEAD, e aí a gente puxa esse assunto, né, de acadêmico, o professor de mercado, o professor acadêmico, como que a gente tangibiliza esse conhecimento e faz com que o paper seja algo aplicável de fato, né, no dia a dia. Exatamente. O início da sua fala, né, quando eu tomei a decisão, que não foi fácil, de voltar, eu estava simplesmente em Princeton University, a poucas casas da onde Einstein desenvolveu, né, todo o seu trabalho, a algumas quadras da mente brilhante, né? Enfim, lá é um celeiro. E decidir voltar foi uma decisão difícil. Eu realmente tinha, e ainda tenho, se eu quiser voltar para fora, eu tenho portas abertas, mas a questão é que eu tenho um sentimento de amor por essa terra e por esse país, e eu me sinto muito mais importante. Eu não culpo, obviamente, quem decide fazer a sua vida lá fora de forma alguma, mas eu me sinto muito mais importante. Eu acho que aqui eu posso doar muito mais do que eu tenho, né, de volta para a sociedade, e acho que nosso povo precisa muito mais aqui. Então, eu sou brasileiro, daqueles na veia, e quero brigar. Acredito muito no nosso país. Isso é uma coisa importante. Sobre a segunda parte da sua fala, isso é outro... infelizmente, tá?
eu ouço muito assim de pessoas do mercado, de gestores, de investidores, de empresários, de CEOs, uma coisa em tom elogioso, mas que me, de certa forma, agride. Eu sei que a pessoa não está fazendo para isso, que é, poxa, você é um cara acadêmico que não parece acadêmico, você é do mercado. Isso é uma coisa que eles falam em tom elogioso, mas não deveria ser assim. Essa que é a grande verdade. Infelizmente, existe essa separação entre mercado e academia. Não, fulano é muito acadêmico. Não, esse cara é de mercado. Como se houvesse uma disputa entre saber a teoria e saber a prática. Essa disputa não deve existir, tá? O profissional que sabe a teoria, ele tem seu valor. O profissional que sabe a prática tem o seu valor. Mas hoje, aquele profissional que sabe a teoria e a prática é o mais valorizado. Para esse não vai jamais faltar emprego. Sabe por quê? Porque ele está sempre antenado, ele está vendo para onde as coisas estão caminhando, ele está vendo o que as pessoas estão precisando. Então, a teoria ela não pode jamais ser desprezada, porque eu também já vi pessoas, né, desprezando a teoria. Isso é um erro, né? E da mesma forma, a gente tem que entender como a teoria se encaixa na prática. Como é que a gente consegue usar a boa teoria, no meu caso, claro, né, de finanças, né, para transformar a sociedade, né, para transformar os investidores, para eles se protegerem, para eles fazerem investimentos melhores. E assim, tá, se eu te falo que há realmente gaps. Eu não nasci sabendo de forma alguma. A teoria eu estudei muito. Tá? Para aprender muito. Eu sempre gostei de estudar. Para mim, eu gosto de ler. Isso para mim não é um fardo, é um bônus. Tá? Então, isso me facilita muito. E, por outro lado, a prática, eu também não nasci sabendo. Eu aprendi, né, no mercado. Primeiro, eu comecei numa equipe de consultoria com alguém, né? Depois eu fui chamado para um projeto onde eu ganhei mais importância, há 15 anos atrás, e eu fui crescendo, né? E hoje eu já fiz projetos de consultoria para mais de 50 empresas. Outro dia eu estava lendo, quase 100 projetos. Então, esses projetos eu aprendo muito. Eu vejo onde as pessoas estão com dores, onde é que as empresas estão precisando de ajuda. E aí eu ajudo-as trazendo a teoria para a prática. As minhas publicações, quem quiser ver, né, no meu site www.carloseitorcampani.com, tem toda a lista, né, elas são práticas. Eu sempre pergunto para os meus alunos, né, mestrandos e doutorandos principalmente, e coautores que eu tenho, a pergunta é sempre a mesma. Tá, e como é que a gente transforma isso para ter impacto? Eu não quero escrever um artigo que ninguém vai ler. Eu quero escrever artigo para realmente fazer acontecer, né? Eu tenho cátedras de pesquisa. O que é uma cátedra de pesquisa? A empresa vem e patrocina a fundo perdido. Como assim? Ela está querendo gerar valor com a pesquisa. E eu acho isso maravilhoso. E sempre tem aquela reunião, né, em que a pessoa pergunta, mas como é que a nossa empresa e o mercado pode usufruir, pode se beneficiar dessa pesquisa? Essa pergunta assusta os pesquisadores que estão começando. Eu sempre vejo da minha equipe os olhos, né? E essa pergunta, para mim, é a que eu mais gosto. Porque se eu não souber responder, a minha pesquisa não vale de nada. E eu estou errado, eu tenho que mudar a pesquisa. Se eu estiver fazendo e falando alguma coisa que ninguém quer ouvir, eu estou errado. Não é o mundo que está errado. Então, o maior teste que tem é eu bater na porta das empresas, apresentar algo. Vem cá, você estaria apto a comprar isso aqui, a patrocinar uma pesquisa lá no COPEAD, na UFRJ, uma universidade pública que precisa de dinheiro privado para sustentar, né? A gente sabe a dificuldade que o nosso país está acelerada por esse Covid, né? Se aquela pessoa não tiver interesse, eu tenho que repensar. Eu tenho que repensar o projeto, a pesquisa e oferecer algo que tenha valor, que a sociedade valorize e usufrua disso. Então, você falou, né, que você já prestou diversos cases, né, casos de consultoria para empresas. Você pode me dar tipo, algum exemplo para as pessoas de casos clássicos de empresas que precisavam de você para alguma coisa, né? Eu preciso de um consultor financeiro. A pessoa física, talvez, para montar uma carteira de investimento, para patrimônio, mas
Por que uma empresa te procura? Para dar um exemplo para o pessoal hoje. Não dando muito detalhe. Sem citar, né, nominalmente nomes, ou empresa, né? Mas, por exemplo, para a gente agregar com o que há de mais, no que a gente chama state of the art, né? Do que mais está na ponta do conhecimento em termos de estratégias de investimento. Tá? Tem coisas que lá fora, no meu doutorado, eu pesquisei, que no Brasil ninguém fala. Fazer estratégia de alocação em múltiplos regimes, por exemplo, é algo que ninguém no Brasil praticamente fala. Né? Então, a gente traz esse know-how lá de fora para implementar aqui e com bastante sucesso. Eu tô te dando um exemplo que você me pediu, né? Mas tem diversos outros. Também tem aquele caso das empresas de menor porte, né? Que realmente estão perdidas. São empresas que nasceram familiares, a pessoa não é um gestor, não nasceu gestor, ninguém nasce gestor. Né? Simplesmente ela tinha ali uma loja de roupa, começou, né, desenhava muito bem, começou a crescer pra caramba, estou dando exemplo real, começou a crescer pra caramba, e aí quando via, vendia milhões e não sobrava dinheiro no final do mês com uma margem estúpida, grande pra caramba. E onde é que está? Onde é que está o dinheiro indo? A pessoa não conseguia enxergar, não tinha uma DRE minimamente organizada. Então, esse tipo de serviço para organizar as finanças de empresas pequenas, né? Porque as grandes, elas têm os profissionais, né? Mas muitas vezes as pequenas não têm, porque se você for contratar, é caro. Então, aí a gente entra com um trabalho pontual para melhorar, né, a gestão financeira da empresa e a pessoa conseguir enxergar onde ela tem ineficiências e onde ela pode melhorar aumentando o seu resultado. E falando de empresa que cresce, para mim sempre foi comum eu ver os donos meio que pegarem o caixa da empresa e acharem que aquilo que sobrou é salário deles, sem estipular um salário próprio, e aí mistura tudo, e aí quando você vai ver, não tem caixa para algum período de crise, não tem uma reserva para capital de giro, não tem nada. Exatamente, exatamente, Tassi. E outra coisa, a gente não pode culpar aquela pessoa que está ali, né? Você ser é o mesmo que você exigir de um médico ser um bom advogado. Você estudou para ser médico, você não é advogado. Então, a pessoa, ela, por exemplo, sabe desenhar roupa muito bem, tem o tino para o negócio, mas não sabe gerir. É muito difícil, Tassi, você encontrar uma pessoa que é tipo o Pelé daquele business e que também é um excepcional gestor. E os pequenos business, eles nascem pequenos, eles nascem no talento daquela pessoa para, por exemplo, fazer ali uma comida boa, um restaurante que nasce pequenininho, vai crescendo, e de repente ela tem um negócio em que ela precisa ter um dom que ela não tem, que é a gestão daquele negócio. Né? Você gerir um negócio mesmo que pequeno não é simplesmente receber o dinheiro no caixa e pagar a conta e o que sobrou é seu. Não é tão simples assim. Você tem conta a receber, você tem prazo diferente, você tem diferentes alternativas para financiar o teu capital de giro. Então, assim, são várias decisões pequenas, quase que microscópicas, mas que juntas fazem uma diferença danada. Então, as pessoas, elas não podem se cobrar também em serem os melhores gestores, mas elas devem sim procurar ajuda, né? E profissionais competentes, se elas puderem oferecer postos de trabalho para pessoas que estudaram para gerirem negócios, isso é o caminho. Então, a gente também... essa pandemia, eu entendo que a gente sentiu assim, bastante a dor de quem não tinha aquela chamada reserva de emergência, né? Tanto para a empresa quanto para a pessoa. Então, muitas vezes, eu até assim, não culpo, porque o ano de 2019 para 2020, até quem mais entendia, sentia uma melhora da economia Brasil, uma melhora, uma tração maior. Então, o que você faz quando você vê tração? Você empurra dinheiro ali para crescer. Então, nesse momento, você, na euforia de você de quem já entende até, né? De quem já entende, estava vendo os números, estava melhorando, falou, bom, agora é um bom momento para ir. E do nada vem uma pandemia zona e para tudo. Então, quem não tinha o capital de giro ou reserva de 3, 6 meses para ficar sem trabalhar, doente, enfim, sentiu que é muito importante ter isso. E aí a gente vê o boom de finanças mais ainda no Brasil, que é fundamental. Então, assim, eu vejo o teu papel, o meu papel para falar disso para as pessoas, que eu entendo que não é muito
assim, a teoria pode ser muito complicada, porque tem várias nuances de curva de juros e afins. Mas você consegue pôr isso numa roupagem que seja altamente aplicável para o dia a dia. Conceitos básicos, como de reserva, como de gestão de patrimônio, para você não pôr tudo em bolsa, ativos que são de proteção à crise. Então, assim, são conhecimentos que são teóricos, mas você pode pôr uma roupinha mais bonita e falar que assim é mais simples para as pessoas, entendeu? E eu acho que isso é muito importante. Claro, claro. E Você falou da reserva de emergência, eu acompanho também você nas redes sociais, você fala muito disso, com bastante propriedade. Assim, a gente procura sempre ir no supermercado e comprar, né? E ter reservas em casa de alimento. A gente tem mais roupa que a gente precisa. A gente tem mais tudo. A gente tem... Se você te perguntar quantas pastas de dente você tem na sua casa, você não vai dizer que tem uma só que está usando. Você fatalmente tem duas. E se tiver uma, vai amanhã no mercado e vai comprar 5. A gente tem reserva para tudo. E devemos ser assim. Por que a gente não tem reserva financeira? Tássio, e aí você sabe, vamos começar a falar de coisas diferentes, né? Para a gente também sair do lugar comum. Eu te prometi que eu ia dar algumas dicas aqui que eu dou para clientes e tal. então, assim, só o pessoal que estiver vendo a live, aperta aí no aviãozinho e manda para quem você mais gosta, que tem que ver essa live, porque aqui a gente vai falar de como está o Brasil hoje, como que a gente espera para onde vai e como tentar surfar esse mar que está meio revolto. Então, são dicas bem valiosas. Aperta aí, envia para a pessoa que você mais gosta, que ela tem que ouvir essa live aí também. Então, assim, eu vou te falar, tem uma semana atrás, né? Porque muitas pessoas falam assim, pô, mas é muito reserva quando você tem dinheiro. Tem dinheiro, você não faz reserva. Não é bem assim, tá? Isso aí já está comprovado que é psicológico. Não importa quanto você ganhe, 5, 6, 7% é proporcional, né? As pessoas tem pessoas que ganham pouco e gastam com supérfluos também, porque aquilo é entendido como felicidade. Então, é uma questão psicológica de você querer, você enxergar aquilo como algo que te dá prazer, sim, te dá segurança. Você saber que você não depende, por exemplo, do teu empregador hoje. Se você for demitido, acontecer alguma coisa, sua empresa, né, está acontecendo isso muito com essa crise, né, tiver que fechar as portas, não vai ser ruim, claro, mas não vai ser o final do mundo para você, porque você tem uma reserva. Então, eu vou te contar algo que alinha com essa questão de que a reserva é mais um ato de querer do que poder, tá? Eu estava 2 semanas atrás conversando com um grupo de médicos, né? Muito bons médicos, e eles ganham muito bem, tá? Tem salários aí muito acima da média do brasileiro, muito mesmo. E aí todos preocupados. E eu falei, pô, mas preocupado. Cara, cadê estou aqui ninguém? A gente não é nossa cultura a gente guardar dinheiro. Então, assim, eu vou até dar valores. Salário de 60 mil reais por mês, que a pessoa tinha uma vida muito boa e gastava 60 mil reais por mês. E elas estão preocupadas, porque não estão conseguindo atender, né, por esses meses de Covid, e simplesmente estão sem dinheiro. Eu falei, mas, gente do céu, vocês nunca pensaram que isso poderia acontecer? Então, assim, vai de A a Z, cara. Né? Aí, mas, assim, tudo tem seu lado bom, né? E eles estavam realmente... A conclusão foi, não, é isso que eu quero fazer. O que você dá como dica? Qual o percentual que eu devo deixar? Na verdade, eles me chamaram para a reunião exatamente para falar, para eu dar conselhos para eles e fazer um plano financeiro para eles, para esse grupo de médicos. Tá? Foi exatamente esse o coisa. Então, assim, chama a atenção como a gente não pensa no amanhã. Né? É engraçado, gente. Se eu recebo o meu salário, eu pergunto a você, Tássio, o que é a coisa mais importante para você? Né? Você, eu acho que não tem filho. Então, geralmente é o filho ou a filha. Se você não tem filho, a coisa mais importante para você não é você mesmo? Sim, exato. Por que a pessoa não pega e se paga primeiro? Gente, eu me amo. Então, meu salário primeiro vai para mim. Aí depois eu vou ver se eu compro isso, compro aquilo, se eu pago aquela conta, aí é dos outros. Primeiro salário é meu, ninguém tira. Primeiro salário vai para minha conta e fica na minha conta, não vai para a conta de ninguém. Aí o outro salário eu vou comprar, né, meus bens essenciais, vou comprar roupa, vou pagar o aluguel, vou pagar o IPT, eu vou pagar o que eu tenho que pagar. Mas primeiro eu me pago. Por que a gente se sabota tanto, gente?
Por que a gente se coloca por último na fila? Ah, se sobrar dinheiro, eu guardo. Gente, aí tem gente que fala, eu sou assim mesmo. Então tá. Aí quando a pessoa tem filho, eu penso, então tá, não pensa em você não, pensa no seu filho. Você não faria isso por ele? Aí todo mundo pensa, é verdade. Então, olha só, poupa pelo seu filho. Porque se você passar por uma dificuldade financeira, né, o seu filho não vai ficar feliz com isso, não. Muito pelo contrário, ele pode até crescer com trauma de ouvir aquela... Né? E onde falta o pão, você sabe que falta a razão também. Né? Aí começa um ambiente ruim, em casa, familiar, e o filho vendo a filha, vendo aquilo, isso é muito ruim. Então, gente, vamos nos valorizar, vamos valorizar quem mais você ama. Primeiro, a gente tem que poupar. E depois, a gente vê o que sobrou, como é que eu vou adaptar o meu padrão de vida ao que sobrou. Tem que ser assim. Fazer planos para o futuro. O eu, daqui a 20 anos, sou eu, gente. Só que sou eu mais velho, daqui a 20 anos. Eu não vou... Né? Não é igual a Dark, que eu, com 40 anos, encontro eu com 60 anos. Infelizmente, não é igual a série lá do Netflix, né? A gente não pode fazer isso. Mas se pudesse, é isso. Então, não vamos nos sabotar, vamos fazer reserva. E outra, vamos nos adaptar. Né? Se eu ganho 20 mil reais, eu não posso ter um custo de vida 20 mil reais. Não posso. Né? Aliás, Otávio, eu vejo que você também gosta muito desse assunto. Né? Assim, qual é a melhor definição de riqueza que eu já ouvi? Né? Riqueza você pode definir de muitas formas, mas muitas formas. E claro que eu não estou falando da riqueza da alma, que é uma riqueza importantíssima, né? Não é essa a riqueza. Eu estou falando de riqueza realmente material. Né? Material. A melhor definição não é quanto você ganha, muito menos quanto você tem. Você sabe por que não é? Porque quantos casos de pessoas milionárias você não soube e depois foram para falência? Né? A gente vê rotineiramente aí. Mas como é isso? Ela era rica, como é que de um dia para o outro ela ficou falida? Então tem um erro aí nessa riqueza, né? A riqueza é o seguinte, Tasso, melhor definição. Se você, Tasso, parar de trabalhar hoje, parou, e você mantiver o seu padrão de vida de hoje, que você tem, por quanto tempo você vive? Essa é a melhor definição de riqueza para mim. Se eu ganho 60 mil reais, eu não tenho nada guardado e gasto 60 por mês, eu não sou rico, gente. Essa visão está errada. Porque se eu parar de trabalhar, porque eu trabalho, para ter os 60 eu tenho que trabalhar. Né? Trabalhar é bom, é muito bom, eu sei. Mas é uma troca. Você está trabalhando, você está deixando de estar com seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo. Tá certo? Então, essa é a conta que cada um tem que fazer. Eu quero ser mais rico? Quero. E essa conta que eu faço. Se eu parar de trabalhar hoje, quanto tempo eu consigo nesse padrão? X anos. Né? Então, eu quero trabalhar para ter mais do que X anos. Eu quero chegar no limite em que, olha, realmente agora eu posso manter esse padrão de vida para o resto da vida. Eu até brincava, né? Eu até falo sério assim com relação a saber o quanto custa a sua hora. Porque eu, com uma hora de trabalho, eu consigo fazer X reais. Então, por exemplo, eu vou perder tempo com funções que podem me pegar o dia inteiro, que eu posso terceirizar para uma outra pessoa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tem gente que gosta, tem gente que não. Lavar o carro. Eu prefiro ter alguém que venha aqui e lave para mim e eu tenha 1, 2 horas livre para produzir. Porque eu tenho empresa e você sabe, quem tem empresa, a sua hora você consegue escalar muito ela, você com networking, com conteúdo online, com consultoria, entrega de projeto, então você sabe quanto vale a sua hora. Então eu bato muito na tecla aqui. Se você tem uma empresa, ou enfim, ou você sabe quanto vale a sua hora, muitas atividades do dia a dia você consegue terceirizar. E você até próprio como consultoria. A sua hora vale X. Você consegue contratar um cara para fazer uma parte que não, tipo, que é importante, mas a hora desse cara vale menos que a sua. Então você consegue escalar, crescer a sua empresa. Sem Entende meio que Claro, é a questão, não é o quanto você vai ganhar, mas é o quanto você vai ganhar dividido pelo quanto você vai trabalhar, quantas horas você vai gastar. Né? Eu monto equipe para todos os projetos, não apenas porque eu preciso de outras pessoas, mais mentes pensantes é sempre melhor num projeto intelectual, mas também porque eu prefiro ganhar menos, mas gastando muito menos tempo, do que ganhar mais gastando mais tempo. Meu dia tem 24 horas. Então, essa conta a gente, sem dúvida alguma, tem que fazer.
E assim, para as pessoas que estão aí com a gente, né, e que depois vão assistir, mas isso é muito pensamento, né, é muito materialista, muito pelo contrário, é exatamente o oposto. Porque quando você faz isso, vai te sobrar o tempo para aquilo que realmente é importante na vida. Se você não faz essa conta, o teu tempo vai pelo ralo. E o tempo é a maior riqueza que a gente pode ter. E aí Deus foi muito justo com todos nós, porque deu as mesmas 24 horas para todos nós. Então, você fazer o tempo sobrar para o que realmente é importante é o objetivo final dessa conta que você estava exatamente exemplificando. Um exemplo assim, bem prático de como eu subi a minha produtividade, eu morava em Niterói e trabalhava na IBM, que era em Botafogo. Todo dia eu perdia 3 horas para ir e voltar, no mínimo. Assim. Então, eu fui para mais perto do trabalho e, com isso, eu ganhei 2 horas e 40 para ser produtivo. É claro que, assim, quando eu fui com o dinheiro ali contado para viver perto, porque Botafogo é mais caro que Niterói, mas eu ganhei 3 horas de produtividade. E, consequentemente, a minha empresa explodiu nesse período. Porque, cara, se eu fico 3 horas no ônibus, eu chego em casa cansado, eu tomo um banho, janto e durmo. Assim, é muito mais difícil. Então, eu sempre falo, cara, pega um quartinho do lado do trabalho, que for, e fica perto e ganha 2, 3 horas. Você tem que sair da sua zona de conforto. E só para tangibilizar a parte de poupar um pouco, sempre poupe um percentual do seu salário. Se for 2 mil, 3 mil, 4 mil, não importa quanto é. Poupe 5, 10% que seja, por mais que mais difícil que seja, porque é difícil você poupar, mas você só vai poupar quando você tiver algo em troca. Se você não vê o futuro, se você não trouxer o futuro para o seu olhar, você não tem por que não sair para jantar hoje, você não tem por que não comprar aquela bolsa hoje, você não tem por que não comprar aquele tênis hoje, porque você pensa só no presente. Mas se você visse no futuro, você sobrevivendo com 600 reais, com o auxílio do governo por não ter poupado, você pensa assim, pô, fazia sentido eu ter comprado aquilo ali e deixado e não ter me preparado. Então hoje você consegue ver. Então a diferença de quem cresce muito, né, é antever os possíveis problemas e criar barreiras para não afetar nem você nem sua família. Então, e cara, se você ganhar hoje 3, 4, quando você ganhar 8, 10, você vai gastar proporcionalmente. Você vai querer uma casa maior, um carro melhor, uma bolsa melhor, e aí você nunca vai poupar. Eu já tive casos, o cara tinha empresa, o cara faturava líquido ano 3 milhões. O cara não tinha 100 mil de patrimônio. O cara não tinha 100 mil de patrimônio. Eu não sei como ele fazia isso, mas ele não tinha dinheiro. Ele só torrava em festa, em viagem, não sei. Não tinha patrimônio. Então, assim... E por outro lado, eu conheço muitos casos assim, e por outro lado eu tenho um exemplo de uma pessoa amiga que sempre foi assalariado, salário ali mediano, mas fez ao longo da vida o que a gente, né, tenta aconselhar. No final da vida, ele, sem nunca ter ganho na loteria, nada, simplesmente ele se aposentou num nível de vida altíssimo, tendo dado boa educação para os 3 filhos bem, e simplesmente fazendo a poupança, fazendo dever de casa, investindo, até imóvel ele tinha e recebe aluguel. Tá? Então, uma outra coisa, Tasso, que eu gostaria de comentar aqui, a gente ia falar de investimento e previdência, né? A gente deixa para outro dia isso, que a gente está falando mais sobre finanças pessoais. Não, bora Não, eu tô cheio de coisa de... Enfim, mas vamos fazer um outro dia, né? Investimento e previdência. Hoje a gente está falando de finanças pessoais. Então, eu vou dar um outro exemplo para deixar claro para as pessoas. Né? Me incomodava muito. Aliás, me incomoda ainda, né? Só que hoje, com o tempo, eu escolhi, né, os profissionais para... Quando eu ia no médico, o médico chegava assim, o que você tem que fazer é isso. Aí eu ouvi aquilo, mas doutor, se eu fizer isso, eu não vou ser feliz. Por quê? Porque o objetivo do médico era te fazer resolver o problema e você viver 200 anos. Mas só que o nosso objetivo não é viver 200 anos, nem ficar... Nosso objetivo não é também, né, se jogar na esbúria e não cuidar da saúde, mas é um equilíbrio entre essas coisas. Né? Então, agora eu vou para o nosso tema, finanças pessoais. Da mesma forma, eu não quero jamais cometer esse erro. É muito fácil chegar para as pessoas, né? Hoje eu tenho, atualmente, hoje, 6 clientes, 6 famílias que eu faço assessoria, né?
E é muito fácil eu falar, guarda dinheiro, não gasta, não vai para restaurante, não compra isso não, esse vestido não, que vestido R$ 2.000, não compra não, não deixa. Isso é muito fácil. Aí é óbvio que no final do mês vai sobrar dinheiro. É óbvio. Mas vem cá, a pessoa quer isso. Esses meus clientes já teriam me demitido há muito tempo se eu falasse isso. Então, a grande mágica é você entender o que te faz feliz, né? Por exemplo, se te fizer feliz uma extravagância, comprar uma bolsa da Louis Vuitton, enfim, não interessa. Trabalhe para isso, vale a pena. Se isso te faz feliz, claro, você tem que se perguntar bem, isso te faz realmente feliz ou é algo passageiro quando você comprar, passou e acabou? Então, assim como eu, né, se um suco de mesma qualidade tiver R$ 2 mais barato, eu vou pagar R$ 2 mais barato, eu não me furtei, por exemplo, a gastar R$ 25.000 numa viagem de 4 dias para ver o Flamengo campeão da Libertadores. Então você é maluco. Você economiza R$ 2 aqui para gastar 25.000 ali em 3, 4 dias para ir ver o Flamengo? Experiência, Cara, né? isso é minha felicidade. Então, assim, a grande questão, o charme e a inteligência está em você poupar exatamente para você gastar naquilo que te faz feliz. Então, se você quer ter uma bolsa Louis Vuitton, se planeje para isso e compre. Seja feliz. Então, com os meus clientes, eu sempre tenho uma conversa. As pessoas às vezes mandam WhatsApp, o que eu faço? Jamais faço isso. O pessoal que está aí com a gente, não me faça as perguntas que eu não respondo. No meu trabalho não é, qual é a ação que está boa para comprar? Não respondo esse tipo de coisa. Né? Até porque se eu soubesse, não ia responder mesmo. Eu ia comprar e ia ficar milionário. Não existe essa pessoa que sabe isso. Existe você entender os objetivos de investimento ou os objetivos, para que aquela pessoa quer se organizar financeiramente. O que lhe deixa feliz? É a segurança, mas ele também quer fazer 2 viagens ao ano com a família, ele quer dar uma escola bacana para o filho. Então, vamos fazer tudo isso acontecer. Como é que você cumpre esses objetivos? Quanto que você deve deixar guardado para você fazer esse equilíbrio e cumprir, né, e realizar os seus sonhos. Essa é a conta. E a pessoa, no final das contas, vê realmente... Sabe qual é o resultado disso tudo, Tasso? O resultado é que você drena a tua energia, né, o teu tempo e o teu dinheiro para aquilo que te faz feliz. Porque, no final das contas, o que a gente quer não é dinheiro, é felicidade. E o dinheiro ajuda, claro, a ter essa felicidade. Aliás, mais felizes aqueles que menos precisam de dinheiro, sem sombra de dúvidas. Né? Aquelas pessoas realizadas com coisas ou baratas ou que são de graça, né? Ver o sol nascer é de graça, né? Realmente tendem a ser muito mais felizes. É verdade. Mas a gente não escolhe isso. A gente nasce de um jeito, né? A psicologia talvez explique. A gente nasce de um jeito e é isso. Eu vou explicar o amor que eu tenho pelo Flamengo e pelo futebol? Eu não sei explicar, não sei, não consigo, entendeu? A mesma coisa é eu não vou nunca entender a vontade de uma pessoa comprar bolsa no Louis Vuitton. Eu não vou entender, na verdade, mas eu respeito, sem dúvida alguma. Exato, exato. Vamos embora. É isso. E para quem está começando, assim, não falando não tão profundamente, mas táticas para as pessoas que querem começar a poupar, o que você pensa, né, para fazer aquele poupança de reserva, põe no Tesouro Selic, ou põe em CDI, como que você vê isso? Se pensa de uma forma diferente ou não tem muito segredo para isso, para esse tipo de começo? O que você pensa para quem está começando aí? Travou? Não. Não, vamos lá. Eu entendi 2 perguntas, 2 dimensões diferentes do teu questionamento. Interessante. A primeira é como começar e como fazer, tá? Aí não tem jeito. É você listar num papel, no Word, onde você se sentir confortável. Você listar as suas receitas, né? Em geral é muito fácil, é 1, 2 no máximo, né? E principalmente as suas despesas. E tem que fazer caber as despesas nas receitas. E sempre considerando de 10% a 13%, 15%, se você puder mais, melhor, mas de 10% a 15% para as suas reservas. Então, assim, é óbvio que se você nunca fez isso e realizar e resolver fazer, né, você no início vai ser muito difícil. Você vai perceber que você vai ter que cortar alguma coisa. E nunca cortar alguma coisa é algo que nos traz prazer, né? Então, esse é o primeiro ponto. Bom, depois, como e onde você vai investir é uma outra pergunta que é bem abrangente.
Isso, Tasso, depende muito do perfil da pessoa, se ela é muito avessa ao risco ou não, da idade. A forma que eu aconselho uma pessoa de 70 anos, uma pessoa de 50 anos com filhos é outra completamente diferente, tá? Então, tem que ser analisado tudo para você realmente fazer uma carteira para essa pessoa. Ah, mas então é muito complicado, eu nem comecei e já estou confuso. Não. Então, assim, o primeiro passo é você poupar. Começa realmente colocando um pouquinho, né, no Tesouro Selic, um pouquinho em um fundo de renda fixa, aí depois vai se informando, vai se educando, vai lendo a respeito, bota um pouquinho num fundo de ações, aquele pouquinho mesmo, para você mais aprender do que ganhar dinheiro. Tá? Para você não se arriscar. E aí, com o tempo, você vai se informando, vai conversando, vai aprendendo e vai entendendo como é que funciona a extensa gama de possibilidades no mundo de investimentos financeiros. O importante é, sem sombra de dúvida, começar. O passo inicial é o mais difícil. Eu sempre falo que o mais difícil é começar em qualquer coisa na sua vida. Se você vai começar a estudar, você vai achar que é um saco estudar. Se você começar a correr, você vai achar que é muito difícil correr. Malhar, tudo você vai. Mas quando você olha para trás. Aí depois que entra na rotina, vai embora, acabou. Você nem. Quando você olha para trás, você fala, cara, aquilo era tão difícil, mas hoje é tão ridículo para mim. Então, assim, eu até dei um exemplo esses dias de um cara que queria poupar 5 mil por mês. Eu tangibilizei o quanto ele teria em 8, 10 anos, talvez até batendo no seu primeiro milhão. E ele falou, pô, tipo assim, não é tão difícil assim, sabe? Tipo assim, tem gente que ganha 30 mil por mês e não poupou nem 2 mil. Então, assim, e quando você tem, né, esse patrimônio e você consegue pôr ele para render, você consegue ver que quando você bate o primeiro, é muito mais fácil você bater o segundo. É muito mais fácil ali. E quando você bate o segundo, você vira uma máquina de dinheiro passivo ali, passivo. Então, assim, a gente... né? Assim, Tássio, é o que você também fala bastante, né? Cara, Pai Rico, Pai Pobre é um dos livros fundamentais que todo mundo tem que ler. Todo mundo tem que ler. Né? E ele bate muito, né, o Pai Rico. Né? O Pai Rico diz, olha, o trabalho ele é o início apenas. Você tem que fazer as coisas trabalharem para você. O dinheiro tem que trabalhar a seu favor, não contra. E o pai pobre trabalhava para caramba e não tinha dinheiro. O pai rico trabalhava pouco e tinha dinheiro. Né? Por quê? Porque o dinheiro, a relação com ele, ela é muito... É do céu ao inferno, muito facilmente. Então, se o dinheiro trabalhar para você, se você cuidar bem dele, né, ele com certeza vai te trazer uma boa dose aí de felicidade, de energia. Tá? Agora, se você não cuidar dele, bicho, ele vai se transformar no transtorno da sua vida. Isso ele vai sugar a sua vida, a sua família e vai... dar energia. Assim, para mim... Aí você tem que trabalhar mais e mais e mais e o dinheiro não sobra. Porque você trabalhar mais e mais e mais e você perceber a sua conta enchendo, isso, pô, é bacana. Quem já passou por isso, isso é muito bacana. Chegar no final do mês, que eu trabalhei pra caramba, como é que tá ali? Poxa, aí eu não olho minha conta, tem mais dinheiro. Não é isso. Eu faço outra conta. Quanto tempo eu estou ganhando, né, na minha vida? Quanto eu estou ganhando de segurança, de tranquilidade? Né? Quanto eu tô ganhando para poder investir na educação, na saúde dos meus filhos? Né? Infelizmente, no nosso país, educação e saúde, você tem que se planejar. É muito caro. Para ter de boa qualidade, não é barato, exatamente. E essa relação com o dinheiro... Sem falar, né, Otávio? Tem falado plano de saúde para as pessoas idosas, né? Que se Deus quiser, a gente vai chegar lá também. Né? Caríssimo. Um plano de saúde, mais ou menos, aí você vai gastar para 2 velhinhos uns 4, 5 mil reais tranquilamente. Aquele plano básico. E se quiser um plano bom, bota mais do que isso. Só no plano de saúde. E aí você quer deixar essa bomba estourar para os seus filhos? Não é legal. Você tem que deixar para os seus filhos outras coisas. Esse planejamento é seu. A gente não pode dar essa responsabilidade para outras pessoas. A gente tem que puxar a responsabilidade para a gente. Esse negócio, vou ver como é que funciona. Não, esse negócio, vou ver como é que funciona, alguém vai te ajudar. Ou seja, você está jogando a responsabilidade nas costas de outra pessoa. Não pode, é injusto. Essa responsabilidade é nossa. A gente tem que correr atrás. E sem falar que você falou da nossa relação com o dinheiro, né? Eu sempre fui um cara que eu penso que o meu trabalho, o meu dinheiro tem que me trazer liberdade. É isso que eu prezo. De eu poder fazer minha corrida na praia, de eu poder malhar, de eu poder ter tempo com a minha família, com a minha mulher.
e sem perder aquele tempo no trânsito. Então, assim, sempre que eu puder comprar tempo, eu vou comprar. O que é comprar tempo? Ir morar perto do trabalho, sair, comprar um carro, até comprar um carro para não pegar um ônibus, por exemplo, e ser mais rápido, mas comprar tempo para mim é essencial. Então, eu até brinco que a relação com o dinheiro, ela tem que ser mais, né? Tipo, tanto positiva para você quanto para o dinheiro. Por quê? Um cara que cria empresa, que tem projetos, que empreende, ele pode ser um cara que quer dinheiro, mas ele aceita o risco, entendeu? De empreender. Quantos projetos que você fez que você botou assim 50, 100 mil e às vezes até não deu certo, mas o errado não é correr riscos, é não saber os riscos que está correndo. Então, assim, as pessoas que às vezes têm pouco e ficam muito presas àquele dinheiro, e aquele dinheiro é tudo para elas acabam endeusando esse dinheiro e não deixando ele livre para circular, né? Então, assim, o dinheiro para mim é instrumento de felicidade a ponto de eu vou comprar tempo, e tempo para mim é ter liberdade financeira e geográfica de poder hoje, né, trabalhar da onde eu quiser. Mas isso foi algo que eu plantei há 3 anos atrás, 3, 5, 10 anos atrás, onde eu quis estudar e pensei, cara, como que eu posso gerar valor para as pessoas? E você não ganha dinheiro porque você quer dinheiro. Você ganha dinheiro por consequência do que você quis fazer e sabe fazer. E se você pôr isso na frente, ferrou. Não, isso aí, esse é um excelente ponto. O dinheiro é a consequência quando você faz algo bem feito, e eu acho que sempre com paixão. Se você fizer algo sem paixão, sem acreditar, aquilo não vai te levar muito à frente, não. E chamar a atenção também para uma palavra que você disse aí, eu adoro: liberdade. Né? Para mim, liberdade é algo fundamental. E a gente está falando de liberdade, exatamente. Liberdade para fazer para fazer mais coisas, para viajar, para curtir o que você gosta, para curtir seus filhos e tudo mais. Liberdade, para mim, é a palavra mágica. Mágica. E, aliás, novamente, né? Pai rico, pai pobre. O pai pobre está sempre na corrida dos ratos, né? O cara fica correndo o ratinho no laboratório fica correndo, porque se ele parar de correr, cai, e aí ele morre. Então ele tem que ficar correndo o tempo inteiro, e aquela vida é louca, 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 louca. Então é essa liberdade que a gente corre atrás. E outra coisa, a gente não pode ser ingênuo e também nem leviano, né? E nem querer passar algo que não é verdade, tá? Tudo isso tem um custo. As coisas não são de graça, né? Principalmente no meu caso, que saí do zero, né? Aliás, saí do zero 2 vezes, né? Porque eu saí do zero, eu fui, aí tomei um tombo, né? E aí depois, novamente, recomecei do zero. Tem que ter um planejamento. Não pense você que você vai em 1 ano mudar a sua vida, vai ser independente financeiramente, não vai precisar mais trabalhar, vai ter a liberdade que você sempre sonhou. Não, isso leva um tempo. Leva um tempo. Então, tem que planejar a vida de maneira inteligente, né? Com uma expectativa, dosando ali a incerteza de quando a gente vai embora, né? Mas, realmente, eu não posso ter como premissa que eu vou morrer com 45 anos. Senão, eu vou fazer tudo que eu quiser até os 45, e depois eu não morri, e aí? Aí eu vou querer trabalhar depois de 45 anos? Não vou, já estou... Então, assim, você tem que fazer um planejamento à medida que você vai vivendo mais, com mais saúde, tendo ali a sua expectativa de vida, né? Qualquer um Google hoje aí sabe a sua expectativa de vida. E é isso. Eu tenho meu planejamento. Eu sei com que idade eu quero atingir essa liberdade financeira da qual a gente está aqui falando, né? Então, assim, não é fácil. As pessoas têm que entender isso. Agora, o que é fácil? Né? Não existe o bônus sem o ônus, né? Agora, eu não tenho dúvidas que vale muito a pena, né? Esse ônus vale muito a pena perante o bônus que isso vai te dar lá na frente. E a gente sempre tem que ter aquela... Você não vai poupar ou você não vai se sacrificar no curto prazo se você não vê o longo prazo. Então, assim, qual foi o meu sacrifício no curto prazo? Estudar mais, ficar focado. Enquanto o pessoal saía mais que eu me dedicava mais para outras coisas, eu tinha uma disciplina um pouco maior, o que me garante mais liberdade hoje. Então, quantas vezes, depois do trabalho, o pessoal ia para tomar um chopp e eu ia para casa, porque eu tinha que produzir para a minha empresa. Então, assim, você perde ali o curto prazo, que é o choppzinho com o pessoal pós-trabalho, que também é muito importante, mas
você também tem outras coisas que você pensa no longo prazo. Então, você tem que saber balancear seu social, pessoal, família, trabalho e pensar. Se você não tiver o longo prazo, você fica ali na corrida dos ratos. Tem um livro que eu sempre... cara, que para mim é muito sensacional, do Tim Ferriss, que é o 4-Hour Work Week, que é trabalhe 4 horas por semana, onde todo mundo pensa que pelo título do livro você vai trabalhar pouco e ganhar muito dinheiro. Não, o livro ele te ensina como é que as pessoas ricas, né, pensam, que é ter várias fontes de renda, não ter só uma, não ter só... Você sempre ir criando várias fontes de renda e pingar de tudo quanto que é lado. Então, o cara que prospera de fato, ele não espera muito dinheiro de uma coisa só. Caiu? Ele não espera muito dinheiro de uma coisa só. Ele quer que várias coisas formem muito dinheiro. Então, o risco dele está diluído. O cara que não tem dinheiro e quer ter muito dinheiro, ele espera muito dinheiro de uma coisa só. Tipo uma Mega Sena, por exemplo. O cara quer que, do nada, surja um dia um negócio gigante para ele, que ele vai embolsar um dia bizarro. Sendo que o cara ele vai sempre comendo pelas beiradas e tendo várias rendas. E isso vai somando e não é aquele profissional que depende do salário do trabalho. Ele tem mais três salários, três rendas, talvez maiores, talvez menores, que deixam ele mais confortável. E para mim isso foi sensacional e essencial para eu criar várias fontes de renda hoje, que se eu fosse comparar era muito maior que o meu salário de antes, mas hoje eu tenho 6, 7 fontes de renda que são diferentes, que não tem nada a ver uma com outra, e hoje, se uma morrer, eu tenho outras atividades que me geram outras coisas. Então, assim, isso dilui e fortalece muito o teu risco, né? Não, é o que a gente ensina em gestão de portfólio, né? Você não botar todos os ovos na mesma cesta, você diversificar. Mas você sabe que outro dia eu estava conversando com outra pessoa e ela falou algo e eu parei de pensar. Eu comecei a trabalhar com 18 anos, tá? Carteira assinada com 18 anos. Fui ser monitor de um cursinho pré-vestibular. Eu nunca, na minha vida, tive... logo com 6 meses eu já estava dando aula particular. Então, a partir de então, 18 anos, eu nunca tive uma fonte só de renda. Então, assim, isso eu acho que vem muito lá da base, sabe? A nossa educação, estou falando das crianças, ela tem que mudar. Tá? O que a gente ouviu? Eu sou mais velho que você, né? Mas na minha infância era estude para ser um advogado, um médico, um engenheiro, não importa, né? E ter um excelente trabalho, né? Eu acho que essa visão era né, daquela época, mas está ultrapassada, né? A gente tem que ter uma educação financeira das crianças, né, nessa linha de você ter várias fontes de renda. Não é ter vários empregadores, não necessariamente. Você pode ter outras fontes de renda diversas. Começar a construir. Eu vou te dar um exemplo. Eu com 20 e poucos anos, sei lá, vou botar em coisa de hoje, R$1.000, né, vendo lá que minha poupança estava rendendo pouco, né? Eu fui numa agência de carro, né, onde eu moro, e falei, cara, eu sei que R$1.000 eu não compro um carro, eu sei disso. Mas, pô, um carro de 20, se eu botar R$1.000, você vai ganhar quanto? 10%? Eu posso ganhar 10% de 1.000 proporcionalmente, né? Aí um cara disse não, até que eu achei um cara que aceitou, cara. Quando já estava eu ali investindo, né? Já estava eu ali, e daqui a pouco eu virei sócio de uma agência de carro, né? Ganhei dinheiro já. Olha só, tô contando uma coisa até muito particular e lá de trás, sabe? Aí depois fui cursinho. Ih, rapaz, o que? Assim, existem várias formas de você construir. Agora, claro, né? Imagina uma pessoa hoje, vamos lá, pensar num amigo meu aqui, grande amigo, né? Trabalha, sei lá, não vou dizer empresa que ele pode depois perceber que é dele. Trabalha na Petrobras, tem o salário dele ali, para ir para o né? Ele com 40 e poucos anos, ele vai mudar agora? Não dá, né, cara? Pô, não tem como você mudar algumas coisas com 40 anos. É difícil, é muito difícil, né? Então, se não dá para as pessoas mudarem, que a gente ensine as crianças de uma maneira diferente, para elas pensarem diferente. Pensar sempre em tentar fazer reservas e, principalmente, ter várias fontes de renda. Ô, Tássio, eu não sei como é que eu dormiria se eu tivesse uma única fonte de renda. Eu depender de uma pessoa só ou de uma instituição... De um cliente só para te pagar. Rapaz, e se essa pessoa
pessoa morre, ou então se essa empresa quebra, ou se o governo muda a regra, sei lá, ou se eu estou chateado, quero sair. Cara, isso para mim eu não conseguiria dormir, cara, dormir. Sabe, eu colocar minha segurança financeira, a segurança das pessoas que eu amo, né, na mão de outra pessoa, é eu abnegar da minha responsabilidade. Não posso. Então as pessoas têm que pensar de uma maneira mais positivista, mas a responsabilidade é minha, não é dos outros, não. Entendeu? Então, eu não posso depender de fulano, de cicrano, eu não posso depender se a economia anda para um lado, anda para o outro, eu não posso depender se a bolsa sobe, se a bolsa quer. Eu não posso colocar minha felicidade na mão de outra pessoa, de outra coisa qualquer. Eu tenho que me... Claro, essa conta não é simples. Aperta o botão aqui que você resolveu. É claro que não. Isso tem que ser construído. E leva tempo, leva meses? Não, leva anos, leva décadas para você construir. Mas se você conseguir incutir isso na sua família, né, passar isso de pai para filho, de filho para neto, aí você começa a gerar uma geração melhor, uma geração mais bem preparada para o futuro que vai vir. Porque vai ser muito diferente do nosso passado, quando a gente tinha 15, 16, 18 anos. Muito diferente. A questão né, do avanço, o avanço tecnológico, as pessoas vão para um lado, vai tirar emprego de todo mundo, vai dividir a sociedade em riquíssimos e pobres. Não é assim. Isso não vai acontecer. Mas as pessoas têm que estar preparadas para isso. Que vai surgir. É inevitável. Eu não estou sendo aqui Nostradamus, não. Lá atrás me falavam isso e o mundo ele muda. Ele é, como né, Raul Seixas diz, é uma metamorfose ambulante. Está sempre mudando. Né? E a questão tecnológica vai sim mudar a forma de trabalho, mudar a forma de geração de riqueza, de renda. Né? A gente está vendo aí, o Covid está mostrando isso. Só para finalizar, que nós temos só mais 3 minutos, que fecha com 1 hora de live certinho. A gente tem que fazer uma outra live, porque a gente não falou de investimento de forma mais a fundo, nem de previdência. Então, o pessoal que viu hoje, a gente vai marcar. E isso de ter outra fonte de renda, cara, vamos ninguém começa grande. E previdência. De fato. E assim, ninguém começa grande. Tipo, você não vai começar uma outra fonte de renda como uma segunda empresa, uma empresa sua. Você pode começar dando aula particular, ou fazendo um bolo, ou dando aula via Skype. Assim, todo mundo começa pequeno. Todo mundo começa pequeno. Eu dei aula particular muito na minha vida. Muito. Todo mundo começa pequeno. Eu não vim de família rica. Eu dava aula, eu pegava ônibus, eu fazia tudo. E assim, e tudo bem se você veio de graças a Deus, seu pai, seu avô trabalhou muito, então aproveite isso para gerar mais riqueza e mais valor. Mas quem está começando hoje do zero, que nem eu, que nem você, vai ter que ralar muito, vai ter que pegar busão lotado, vai ter que ir em pé suado, cansado e dormindo pouco, entendeu? Faz parte. Então, assim, a gente vai fazer uma outra live. Comece pequeno, mas comece. Então, Heitor, te agradeço aí e pode finalizar. Deixa aí seu Instagram, seu contato para o pessoal que gostou de você, que quer conhecer mais sobre o seu trabalho. 2 minutinhos. Obrigado, Tássio. Obrigado. Vamos mesmo marcar uma nova oportunidade e é isso. Educação financeira para esse país. Né? O país precisa de muita coisa, sem dúvida alguma. Como eu tenho que puxar a sardinha para a minha área de atuação profissional, se eu pudesse resumir em 2 palavras, seria educação financeira para as nossas crianças. Tá? Tássio, obrigado pelo convite. Minhas redes sociais são todas iguais, @CarlosHeitorCampani. Um abraço a todos vocês que ficaram com a gente e a você que está nos assistindo a gravação no conforto da sua casa ou do seu trabalho. Então, vai ter mais uma live para falar do cenário macro, né, que é com dólar alto, com juros baixos, o que a gente vê de previdência, VGBL, PGBL. Então, vou dar aí para o Heitor marcar mais uma data para a gente se aprofundar nisso, que é muito importante. Previdência, para mim, é mais importante ainda, que está muito confuso ainda. Então, vamos propagar essa mensagem aí, Heitor. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado, Heitor. Tchau, tchau. Obrigado, Tássio. Um abraço. Valeu, tchau.